insônia, cansaço extremo, exaustão repentina, confusão mental, episódios de vômitos e diarreias ou algumas dores específicas podem ser sintomas do despertar da consciência, do despertar espiritual. Nesse vídeo eu vou estar trazendo essa percepção para que vocês entendam o processo alquímico que acontece no corpo físico quando a gente começa a ativação do DNA cristalino, a descalcificação da glândula pineal e como que a gente pode estar entendendo esses sinais se a curto prazo, como sim uma limpeza do nosso corpo, uma reprogramação acontecendo. Mas antes disso, já venho dizer que você não precisa acreditar em nada do que eu falo aqui, como eu sempre falo em todos os meus vídeos. Em 2020 eu fui avisada que eu seria um canal de informação. Se você é novo por aqui, vá em playlists, assista a minha história para você entender um pouco melhor. Como também vá em vídeos para iniciantes, se você quiser entender o passo a passo dessa jornada, para você captar o que eu estou passando aqui de uma forma mais fácil, porque tudo que eu trouxe para vocês até agora aqui no YouTube, desde o ano passado, é para expandir a percepção da realidade, é para servir vocês e auxiliar vocês nesse processo como um canal de informação. Então, não tenham o que eu trago como verdade, façam as suas buscas, mas como eu sempre falo, as verdades individuais são encontradas em vocês, acessando o seu eu superior, que sabe te guiar nesse processo. Mas para você acessar o seu eu superior, você precisa se permitir deixar o velho para trás, tá? E é por isso que muita gente está sofrendo agora, porque está resistindo ao processo. Como na última canalização, a borboleta, né? Ela não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo, né? A lagarta passa pela fase do casulo para virar borboleta. Então, todos nós estamos sendo convidados a aceitar esse processo e a parar de resistir esse processo. Só que, para o ego, para a mente humana, é extremamente desafiador deixar de viver a vida conforme fomos programados, conforme acreditamos e experienciamos ser aquilo como verdade absoluta. Então, por isso que a gente acaba sofrendo muito nesse processo, porque é um desapego a tudo que foi contado pra gente como história, é um desapego da nossa identidade individual, é literalmente se entregar ao fluxo do espírito, ao fluxo de Deus, se você preferir chamar, ao fluxo das sabedorias do eu superior e ser guiado por ele nessa jornada e não pela nossa mente humana, tá? Mas eu queria falar que nós podemos ter as percepções de problemas no corpo físico, como doenças, dor, voltada ao entendimento do sistema. Problemas de saúde, problemas físicos são problemas, precisam ser tratados, portanto, eles tratam o problema, mas não entendem a raiz do problema. E isso eu estou falando de sintomas e doenças que existem a longo prazo na pessoa, que não é uma coisa que aconteceu uma vez ou duas vezes, né? O diagnóstico não pode ser dado por um evento único, né? Ele precisa estar acontecendo há algum tempo, seja um diagnóstico psicológico, mental, emocional, por exemplo, como se no corpo físico nada acontece repentinamente, a não ser que seja um acidente. Mas tudo que está sinalizando no nosso corpo, o sistema vê como um problema, então eles tratam o problema e não a raiz do problema. Já nesse livro aqui, que até onde eu sei ele não tem em português, chama A Fala da Alma. Esse livro foi escrito por canalizações da filha de Dolores Cannon, se vocês quiserem procurar. E eu só vou ler aqui atrás para vocês entenderem melhor o que eu quero trazer aqui também. O que o seu corpo está te dizendo? O que a sua dor está te dizendo? Por que nós mesmos nos fazemos doentes? Toda dor, todo sintoma, todo desconforto está te entregando uma mensagem importante, que tem a sua linguagem única. O problema é que não existe manual de tradução para essa linguagem, até então. Nós somos muito mais do que os nossos corpos físicos. Nós somos seres espirituais, estando em um corpo físico. Nós estamos nessa dimensão para ter experiências.
E nós estamos sendo constantemente guiados e recebendo suportes por outras partes nossas, só que nós esquecemos facilmente o porquê estamos aqui e quem nós somos. Nosso eu superior está constantemente se comunicando para nos ajudar que estejamos no melhor caminho possível. Uma maneira fácil do eu superior se comunicar é através da dor. Por isso que a dor existe. Quando você começa a se comunicar diretamente com o seu eu superior, você não precisa mais das mensagens de dor. Nesse livro você vai descobrir o que as mensagens de cada parte do corpo querem te dizer para que você possa se curar ao entender essa mensagem. Esse livro aqui, eu li ele e ele me trouxe muito discernimento, ao qual cada parte do corpo vai estar te apresentando um determinado sintoma, para que você entenda aonde que você está desalinhado com o seu eu superior ou com os propósitos da sua alma. E por que eu trouxe isso? Porque, veja bem, o sistema mostra o problema, quer tratar do problema sem ir na raiz do problema. Esse livro apresenta que todas as dores, sintomas, são comunicações. E eu vou trazer aqui uma perspectiva de despertar da consciência, onde muitas dores e problemas, que não são problemas, são sinais, são simplesmente o seu corpo físico se alinhando a novas energias para se conectar com o seu eu superior. Então, quando você entende isso e você consegue entender se é uma mensagem de desalinhamento ou se é uma mensagem de limpeza, você entra nesse processo de uma forma mais tranquila. E eu posso dar exemplo diretamente da minha vida. Quando eu comecei a minha conexão com o meu eu superior, eu comecei a ter diversos sintomas que eu não entendia o que eram, o que queriam apresentar para mim. E isso foi depois de eu ter lido esse livro, porque eu achava que o sintoma até então era porque eu estava desalinhada. Mas a mensagem que vinha para mim era: o seu corpo está se ajustando à nova frequência. Seu corpo só está se ajustando. O seu corpo físico está limpando todo o peso, todo o lixo da 3D, os traumas, as crenças, para se ajustar às novas frequências até o eu superior ancorar no seu corpo. Então eu tive episódios de vômitos, de diarreia, dores de cabeça, insônia, cansaço extremo repentino, inchaço no meu corpo, e toda vez que eu tinha esses sintomas e a mensagem que vinha é uma ativação, é o corpo respondendo ao campo energético, eu procurava descansar, eu procurava tomar bastante líquido, chá talvez, dependendo de como eu era guiada para tal. Evitava consumo de alimentos para que essa limpeza acontecesse de verdade e eu descansava. Eu perguntava para mim mesma: o que eu quero fazer hoje? Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo que eu até cancelei as minhas mentoradas o ano passado, daquele dia, para eu poder o quê? Descansar. Meu corpo estava pedindo para eu descansar. Então, comece a perguntar para você mesmo, quando você está passando por esses processos de dor, de cansaço, de exaustão, de insônia ou de limpeza, que vem muito com vômito e diarreia, pergunte para você mesmo o que isso quer me dizer. Porque o que acontece? Se a gente ainda está no medo, a gente vai achar que tem alguma coisa errada e a gente vai querer medicar um sintoma, que normalmente é a curto prazo, tá? Se for sintomas a longo prazo, isso precisa ver no médico, precisa ir no sistema. O que eu estou falando é sintomas repentinos. De uma hora para outra você está exausto, de uma hora para outra você tem vômitos repentinos que duram algumas horas e depois some sem nenhuma causa específica, tá? Isso tudo é limpeza. Então, pergunte para o seu corpo o que é isso, porque o seu eu superior vai te dar conforto, vai te dar tranquilidade, você vai estar entendendo que isso faz parte do processo de limpeza do seu corpo. Que nem quando algumas pessoas que começaram a metodologia comigo, e mentoradas também aqui no Canadá, quando começam o processo da cura da criança interior, que é meditação, respiração, revisitação de memórias, elas comentam que elas tiveram gripe, que elas tiveram dores, que elas tiveram infecções. Por quê? Quando a gente faz um trabalho a nível energético, a gente mexe nos 4 corpos do nosso corpo.
físico, mental, emocional e energético. E aí o que acontece? Às vezes o corpo físico responde a esse processo, por quê? Traumas e crenças estão aqui, ó, armazenados no nosso campo energético, como também armazenados no nosso corpo físico. Como eu falei da neurocientista, que teve que mover o corpo dela, fazer respiração, fazer yoga, para conseguir integrar os traumas dela relacionado à perca do marido, para ela conseguir aflorar a intuição dela. Então, o que a gente tem que entender? Que até agora, como humanidade, a história da humanidade é voltada ao mundo físico, né? Em sua maioria. Certamente vieram mestres, tem pessoas que são mais espiritualmente conectadas, mas no geral, digamos que até agora a nossa história foi voltada no medo, na culpa, no apego, na insegurança, no controle, na doença, repetindo histórias do passado. Por quê? Porque nós estamos projetando a nossa realidade simplesmente com a nossa mente humana, com as histórias que nos contaram, com os traumas que a gente experienciou na infância e a nossa família experienciou, como também as crenças limitantes. Então a gente repete isso achando que esse é o filme da vida, que essa é a maneira de viver a vida. Isso é uma percepção de terceira dimensão. Nós agora estamos passando para a quinta dimensão e cada pessoa que veio para despertar vai passar nesse processo de uma forma individual. Algumas pessoas já estão despertas, mas ainda não conseguem cocriar. Umas pessoas já conseguem cocriar com o eu superior. Outras pessoas estão no início do processo. Cada um tem o seu tempo e o seu tempo também, nesse tempo e espaço, depende das decisões diárias no seu dia a dia. Por quê? Não tem como você acessar de dentro para fora, não porque você está lendo num livro, não porque alguém está te falando, mas não tem como você acessar as sabedorias do eu superior se você carrega tudo isso aqui no seu campo, que é as formas antigas de ver a vida, que é a terra velha. Essa terra aqui já é velha e ela está desmoronando. Então, todos que vieram para despertar estão sendo convidados para acessar o eu superior. Só que existem estágios dessa fase. Eu tenho um vídeo que eu posso deixar aqui embaixo, onde eu falo sobre as fases do despertar. Que o primeiro você desperta do sistema, né? Você começa a se questionar com a noite escura da alma. Aí você começa a querer gritar por mundo tudo que você está descobrindo. Mas aí você descobre que é você que tem que se reprogramar. Que é você que tem que mudar a percepção da vida, do mundo, tá? Então, o que acontece? Nessa realidade aqui atual, nós estamos todos processando a realidade com a mente. À medida que a gente começa mentalmente a se questionar todo esse sistema, como é que a gente está vivendo a vida, que precisa de ser algo mais do que isso, né? Como assim? A gente chega aqui, trabalha, paga a conta, aposenta e morre doente, né? A gente começa a se questionar essa maneira de viver a vida. O que acontece? A gente começa a alinhar a nossa mente com o nosso coração, que é, digamos, a moradia do espírito, tá? Moradia do eu superior, para uma linguagem de corpo físico, digamos. Então, quando a gente começa esse questionamento, a gente começa a passar por esse processo do despertar a nível mental, que muitas vezes vai a nível físico também, porque é uma questão energética. E aí você começa a alinhar, dependendo de onde está o seu processo, o seu corpo mental, emocional e físico. Você começa a trazer eles em balanço. Só que acontece, muita gente que não sabe o que está acontecendo, tem os sintomas do corpo físico, continua no desespero da terra antiga, e mesmo que esteja passando por esse processo, passa de uma forma muito lenta porque não consegue alinhar. Está sendo convidado para deixar para trás as velhas formas de ver a vida, está sendo convidado para deixar as projeções e os desejos da mente para trás, os desejos do ego, que só está vinculado ao mundo físico, ao que o sistema falou, a status, a dinheiro, a fazer as coisas por dinheiro, a acumular coisas materiais, né? E aí a pessoa se sente vazia, porque está tendo esse convite, tem insônia, mas porque não sabe o que está acontecendo, em vez de acalmar a mente, fazer uma escrita intuitiva,
ter um diálogo interno com o eu superior para caminhos que podem se abrir na vida da pessoa para ela cocriar, ela acaba pegando o telefone, fica no telefone e não consegue entender o que está acontecendo com ela. Por quê? A primeira coisa para a gente acessar o eu superior, a nova terra, as frequências da nova terra, é saber acalmar a nossa mente, é entender que a nossa mente, ela é programada, ela é um mercado de peixe. Ela não vai parar de te dar 1000 sugestões o tempo todo, pensamentos o tempo todo, principalmente de memórias passadas. Então a pessoa fica com essa mente conturbada, muito mais ainda conturbada, porque ela não está entendendo o que está acontecendo, que é um convite para balancear o mental, o emocional e o físico. E nesse processo, o que acontece? Inicia-se a ativação do DNA cristalino, que é juntamente com a descalcificação da glândula pineal. Esse processo seria para acontecer naturalmente com os seres humanos, mas por conta das substâncias químicas que estão na nossa água, nos nossos alimentos, no nosso ar, essa glândula pineal, que é uma glândula dentro da nossa cabeça, que é a nossa conexão com o mundo espiritual, está calcificada. Por isso que nesse processo é muito importante que a gente faça um detox do corpo físico, meditação para detox, porque você está comandando as suas células e a glândula pineal a ser ativada. Você está comandando conscientemente, usando o poder da sua mente e da imaginação, a desintoxicar o seu corpo. Ninguém acessa o eu superior com o corpo intoxicado. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Por isso que muitas histórias, inclusive da história de Jesus Cristo, onde ele jejuava por muitos dias, existe uma razão para isso. Existe também a questão da Sexta-feira Santa, não se comer carne, né? Fazer os 40 dias de penitência. Tudo isso foi passado para a gente como um simbolismo, mas na minha percepção houve uma interpretação distorcida, porque não é que a gente tem que fazer os 40 dias de penitência para pagar um pecado ou para qualquer razão que seja, né? Que a gente tem que se sacrificar. Na verdade, a gente tem que entender que o jejum faz com que a gente acesse as sabedorias do espírito, porque se a gente está bombardeando o nosso corpo físico o tempo todo com alimentos e com informações, a gente não consegue acessar isso aqui, entendeu? Então, nesse processo todo de conectar a mente com o coração para ativação do eu superior, nós precisamos também estar com o físico em alinhamento, entender o que a gente coloca no nosso corpo. Eu já contei a minha história para vocês também, que eu era nutricionista aqui no Canadá, larguei o meu trabalho justamente porque o sistema vê a gente como um corpo físico e a alimentação precisa ser também considerada sagrada. Não é a questão de que não pode mais comer certas coisas, mas é comer com consciência. É entender o porquê estamos comendo também. Porque a maioria das pessoas, elas não comem, elas engolem as emoções. Por quê? Traumas de criança, traumas da infância, traumas da família. Como a pessoa não entende as suas emoções, elas descontam na comida, descontam no excesso de consumismo, no excesso de tecnologia, porque elas fogem da própria dor sem entender que aquilo é simplesmente uma válvula de escape para elas tentarem se sentir melhor, comendo muito doce, comendo muita massa, muito queijo, ou o que for, muito álcool, e dependendo do que for da pessoa, o porquê que ela procura isso e o porquê que ela quer isso é um hábito inconsciente. E isso causa inflamação no corpo físico, e um corpo físico inflamado, intoxicado, não consegue entender as mensagens do eu superior. Porque as mensagens do eu superior é passada através do campo energético, juntamente com as conexões neurológicas. As conexões neurológicas não estão só na cabeça, como a gente pensa, ela está no corpo todo, mas também muito no coração e muito no intestino. Se nós estamos com o corpo intoxicado, o intestino está desbalanceado e a gente não consegue entender o entusiasmo do eu superior para a cocriação. Então, todo esse processo que está acontecendo com a gente, para a gente acessar a quinta dimensão, que já está aqui agora. A quinta dimensão não é um lugar fora, como muitas pessoas falam. Tem pessoas que falam que extraterrestres vêm buscar e vai levar a gente para outro planeta, porque a Terra vai se autodestruir.
tem milhares de histórias que são passadas, mas se a gente começar a se questionar, gente, isso não faz sentido, né? Vamos colocar a cabeça para pensar, né? Nós estamos aqui e agora, o que a gente faz com aqui e agora, certo? O que a gente está fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo para ser gentil com os outros? O que estamos fazendo para contribuir genuinamente na vida do outro? Isso é Nova Terra, tá? E aí, como eu sempre falo, a abundância, o reflexo do dinheiro, ele vem de diferentes formas, tá? Isso é uma estrutura quântica que eu não vou entrar aqui nesse caso. Mas quando você começa a acessar o seu eu superior, o seu corpo físico passa por essa limpeza. Por quê? Porque você está ativando o seu campo energético, tá? E aí, quando você progressivamente vai ancorando essas novas frequências no seu corpo, que simultaneamente é a ativação do DNA cristalino e da glândula pineal, você começa a sentir mais liberdade, você entra no fluxo da vida, você começa a sentir equilíbrio, mais saúde, você entra no fluxo de cocriação. Então você para de repetir a história antiga que foi contada pra gente até hoje e você começa a criar uma nova história que é relacionada ao seu propósito de alma, ao propósito da sua existência, que veio para cá experienciar uma vida física, sabendo que viveria o despertar da consciência e que um dos seus propósitos maiores, depois de você despertar, é você contribuir com o outro, através de informação, através de contar a sua história, através de expressar a sua verdade, a verdade do Espírito Santo que fala através de você, a verdade do eu superior que age através do coração e não da mente. Imagine que quando eu recebi essa mensagem em 2020 que eu seria um canal de informação para minha mente, isso não fez o menor sentido. Para mim, como é que eu ia aparecer na câmera? Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo. Só que eu fui sendo guiada de uma certa forma, onde hoje eu estou aqui. Só que se eu permitir que a minha mente entre no jogo, eu paro com isso agora, porque não é todo mundo que está preparado para a mensagem que eu passo. Então eu venho aqui através do meu coração, através do entusiasmo da mensagem. Agora mesmo, eu estava dirigindo para casa, a mensagem veio, essa figura apareceu na minha mente, eu vim aqui, desenhei do jeito que foi passado para mim, e tô deixando aqui fluir normal. Isso é cocriação. Isso é fluxo. E a minha mensagem vai chegar a quem está preparado para ouvir, tá? Às vezes chega a pessoas que não entendem a minha mensagem e que talvez vão estar julgando, criticando, e não tem problema nenhum, mas entendam que vocês jamais manifestariam o meu vídeo na realidade de vocês se não tivesse nada nesse vídeo que fosse acrescentar na vida de vocês para o processo do despertar. Então, o que eu queria voltar aqui na limpeza do corpo físico e desses sintomas, que como eu falei, dor de cabeça repentina, cansaço extremo, insônia, confusão mental de uma certa forma, porque os seus neurônios eles estão ajustando a novas frequências, a novas formas de pensamentos, a novas formas de ver a vida que é mais expandido. Então essa confusão mental é normal. Existem alguns outros sintomas também, como nariz cheio, escorrendo aqui atrás da garganta. Eu tive isso 2 vezes no ano passado. E para falar a verdade para vocês, nesse processo todo meu, individual, hoje estamos em novembro de 2025. A última vez que eu tive um sintoma físico no meu corpo foi dezembro do ano passado. Eu não tive mais nenhum sintoma nesse tempo todo, tá? Nem de doença, do que o sistema fala, nem de bloqueios e mensagens da minha alma de que eu estou desalinhada, mas também nem sintomas do despertar. Porque o que aconteceu comigo no ano passado, eu estava viajando na Jamaica e eu comecei a notar que tinha alguma coisa por trás aqui da minha cabeça que descia até o fundo da minha garganta. E eu não sabia o que era. E tinha um gosto muito forte e uma cor amarela meio dourada. Eu não tinha a menor ideia, eu sabia que era uma ativação, meu eu superior já tinha me alertado, digamos, né? Eu já tinha essa intuição de que era uma ativação, mas eu não sabia do que era. E aí o que aconteceu? Demorou 2 semanas para passar isso, eu não me mediquei, a única coisa que eu tomei foi mel e própolis e óleo de orégano, sem as medicações tradicionais.
só para estar dando uma amenizada nos sintomas, porque eu estava me sentindo bem congestionada aqui. E esse líquido, ele descia por trás da minha coluna, era algo que eu não tinha experienciado antes. E por sincronicidade, porque como eu falo lá dentro do movimento, inclusive, quando você tem uma dúvida, você pode perguntar para o seu eu superior, pergunte para o seu corpo o que isso quer dizer, o que está acontecendo comigo. E se você estiver aberto para ouvir, você vai receber a resposta. Então, à medida que eu perguntei o que estava acontecendo comigo, um vídeo apareceu para mim no YouTube, em inglês, de uma menina que chama Sarah. Ela estudou muito o esoterismo de milhares de anos atrás, tá? Muito antes de Jesus Cristo, enfim. E ela fala que, em um dos vídeos, ela fala que quando há a alquimia da glândula pineal, existe um néctar que sai da glândula pineal e escorre pela coluna no corpo inteiro. Então, para mim, aquilo foi uma mensagem, uma sinalização do que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha tosse, eu não tinha espirro, eu só tinha esse gosto muito forte na minha boca, essa cor amarelada que poderia ser uma gripe para sintomas tradicionais, né, se a gente for no sistema, mas eu sabia que não era. E o mais curioso é que à medida que eu fui deixando o meu corpo integrar aquilo e aceitando aquilo como uma ativação, as minhas canalizações começaram 3 dias depois que o sintoma parou. Então, entendam que vocês, se vocês estiverem conscientes do processo que o seu corpo está passando, vocês vão começar a ver que cada vez que vocês se sentem exaustos, se vocês se permitirem viver a exaustão sem se julgar, se permitirem descansar, se vocês tiverem essa oportunidade, né? Porque eu entendo que muitas pessoas trabalham ainda na 3D, mas se vocês puderem tirar um dia de folga, se vocês puderem se acolher nesse processo, acolher o corpo de vocês nesse processo, porque como eu sempre falo, o Espírito Santo de Deus habita em vocês e isso é uma ativação do Espírito no corpo. É isso que nós estamos vivendo nesse processo. Então, acolher esse processo de vocês. Não está passando bem? Vá descansar, desligue o celular, relaxa, se conecta com o corpo. Eu tenho trazido para vocês meditação e respiração. É essencial nesse processo. Por quê? Porque se você decide viver esse processo, dando passos nessa direção, fazendo respiração, fazendo meditação todos os dias, acalmando a mente, elevando a vibração do corpo físico, pode ser que os sintomas físicos minimizem, porque você está causando essa limpeza através das suas escolhas. Você está decidindo se reprogramar. Você não está ali esperando que aconteça com você, porque se você esperar para acontecer com você, vai acontecer e aí vai acontecer de uma forma mais dolorida, porque você está resistindo ao processo, principalmente se você chegou a esse vídeo, tá? Porque nós temos que deixar isso aqui para trás, para a nova Terra, para a quinta dimensão. Nós temos que parar de contar a história que contaram pra gente de tudo, da vida inteira. De todos os dogmas religiosos, da maneira de viver a vida, da maneira como a gente vê o dinheiro, da maneira como a gente vê a família, da maneira total. Nova Terra é uma nova história. Só que você tem que saber virar a página. Porque não adianta você querer, né? Como às vezes tem alguns comentários que vêm para mim. Ai, não vejo a hora da quinta dimensão estar aqui. Não vejo a hora de chegar à nova Terra. Gente, já está aqui. Está aqui e agora. É você quem decide. Só que para isso você precisa ter isso equilibrado, físico, mental e emocional. Porque esses pesos aqui no seu campo não permitem que você ative. Não permitem que você acesse. E esses pesos você reprograma, você ressignifica, você transmuta. Porque isso é outra coisa também que eu vejo muito para quem fala de manifestação, poder dos pensamentos, até mesmo algumas pessoas de física quântica que tem que estar alegre, que é a alegria que faz a manifestação acontecer.
E de uma certa forma, sim, são os estados mais elevados de consciência e de emoção que estão conectados com o eu superior. Mas a gente não pode negar essa parte nossa que existiu, que fez parte da gente, porque quando a gente nega essa parte aqui, a gente está pulando o processo de alquimia. Então a gente está no ego espiritual, onde a gente força pensamentos positivos, a gente força ficar se sentindo bem, a gente se culpa pelas nossas emoções e pelas coisas dando errado, a gente acha que porque as coisas estão dando errado é porque tem algo errado com a gente, quando na verdade a gente tem que saber integrar isso aqui como parte nossa. Tem muitas pessoas que culpam o ego, que culpam a mente. Sim, o ego foi programado, você pode reprogramar e usar ele como uma ferramenta de manifestação. O ego é parte do seu ser humano, é parte da experiência da mente. Então você tem que saber integrar isso aqui e não simplesmente ficar tentando pensar positivo para tentar mudar a realidade externa, porque pode até ser que mude um pouquinho, né? Você não vai conseguir mudar a longo prazo, porque quando você fica forçando tentar pensar positivo o tempo todo, você ainda está processando a realidade com a mente. Quando que, na verdade, quando você acessa o eu superior, você simplesmente se torna observador da experiência. Você não se apega mais à experiência. Você experiencia aquilo como qualquer outra coisa. Como uma viagem que você está fazendo, como um passeio que você está fazendo, você simplesmente experiencia. Você não tem mais a identificação. Mas você também entende que a realidade externa é uma projeção da realidade interna. Então, nesse processo todo aqui, muitas vezes a realidade vai estar te mostrando questões que você precisa ressignificar em você mesmo para que você mude a história que está acontecendo do lado de fora. Porque a quinta dimensão é quando a gente acessa as ilimitadas possibilidades que a gente pode co-criar como nova história na nossa vida. Só que aí, quando a gente começa a andar no nosso propósito, a gente começa também a se deparar com algumas sombras nossas que ainda estão existindo, mas que não afetam mais a gente negativamente, porque a gente já entendeu o jogo, tá? Então eu quis trazer esse vídeo para vocês estarem conscientes de que o corpo físico está passando por uma alquimia. Certamente profissionais da área da saúde não entendem isso. Essa é a mensagem que eu recebo, porque os profissionais da área da saúde, em sua maioria, estão operando a realidade aqui ainda, tá? E eles estão programados com um sistema que está colapsando. Alguns médicos já estão falando sobre epigenética, sobre neurociência, sobre reprogramação, que é esse processo todo aqui. Onde até eu vou deixar aqui um vídeo do hipnoterapeuta, onde ele fala que as profissionais da saúde que não estiverem falando em reprogramação, eles vão estar fora de moda. Eles vão estar atrasados no processo de como as coisas estão mudando agora para nós, seres humanos, onde ele fala que a gente não muda o problema, a gente muda os nossos pensamentos para o problema mudar. Então, quando alguém da área da saúde está, principalmente terapeuta, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, onde que muitas vezes a terapia não tem nem começo, nem meio, nem fim e fica durando muito tempo, que a terapia, a nova terapia, é sobre ver o problema e reprogramar, ressignificar o significado daquele problema para que o problema mude. A terapia tradicional, em geral, ela não tem meta. É um processo de descobrimento, de entrevista, de aconselhamento, muitas vezes. Em geral, a psicologia, a psicanálise, a própria psiquiatria, muitas vezes, falta-se uma meta objetiva, né? No movimento da nova terapia, a gente tem uma meta, um prazo, ou seja, quantas sessões serão feitas? Qual é o resultado que você espera atingir? Vamos atingir juntos esse objetivo. Ou seja, onde estou, para onde vou. A nova terapia tem foco na solução. A gente entende o seguinte, quanto mais a gente fala do problema, mais forte ele fica. Porque onde vai atenção, vai energia. A terapia tradicional também, em geral, controla sintomas. A nova terapia vai na causa ou nas crenças. A nova terapia, ela entende que todo problema tem uma causa. E também, o problema só existe porque você acredita nele. A terapia tradicional, ela foca de maneira majoritária aí nos problemas. A nova terapia reprograma o problema. Gente, o termo reprogramação mental é isso. A gente reprograma o problema. O terapeuta, em pleno século XXI, que não é um reprogramador, tá ficando para trás. Porque se você é só um analista, você só analisa, dá o diagnóstico. Resolveu?
reprogramou, ressignificou. Olha só, a terapia tradicional, então, em geral, deixa o paciente dependente. Você fica dependente de ir toda semana no terapeuta, de tomar toda semana, todo dia o mesmo remédio. Aí aumenta a crise do problema, você tem que aumentar a dose do remédio, tem que aumentar a visita ao terapeuta. Na nova terapia, a gente quer o cliente independente. Então é a mesma coisa que eu trouxe agora. Para o sistema de saúde, todo sintoma no corpo físico é um problema, é uma doença, precisa ser tratado. O problema, não a raiz do problema. Já esse livro aqui fala que não é um problema, é uma sinalização da alma, né? Então você vê que o problema mudou de perspectiva, consegue entender? Então uma pessoa que tem câncer, por exemplo, que ela inclusive fala ali, né? Para o sistema, o câncer tem que ser tratado como problema, com químio, com remédio, né? Com as terapias que são disponíveis agora. Já ela ali traz outra perspectiva sobre o câncer. Então, quando a gente muda a percepção do problema, o problema muda. Quando mudamos os nossos pensamentos sobre o problema, ele muda. A mesma coisa. Se você está passando por um dos sintomas que eu falei, não veja como um problema. Veja como o seu corpo pedindo descanso. Veja como a sua mente pedindo para você se acalmar. Porque você está passando por um processo, principalmente se você chegou até aqui. O meu intuito com essa informação é contribuir, não existe certo, não existe errado, o que eu estou passando aqui não é verdade absoluta, é um ponto de observação da percepção que vem para mim. E vocês que se conectarem com essa mensagem, cada um vai ter uma interpretação diferente do que eu passo aqui, dependendo do seu nível de consciência e dependendo de onde está o seu processo.